Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui. Quero cumprimentar nesta videoaula de História todos os alunos do 8º ano da Escola CS, onde nessa videoaula nós iremos direcionar o conteúdo de História da pandemia que tem assolado aí todo o mundo, e impedido da gente estar presencialmente, né? Mas as nossas aulas remotas, os nossos videoaulas irão continuar, a gente vai dar continuidade aí, vendo os conteúdos programáticos para a disciplina de História, e logo nós vamos estar presencialmente, né, dando continuidade às nossas atividades diárias dentro das disciplinas, tá bom? Hoje, pessoal, nessa videoaula, eu quero abordar com vocês, tá bom? Tomando como base o livro didático de vocês de História, a partir da página 50, você acompanha comigo, a gente vai falar um pouco sobre Revolução Francesa. Como vocês podem ver aí no primeiro slide, tá bom? A Revolução Francesa, ela foi um evento que durou de 1789 até 1799. Nós vamos entender um pouquinho aí como é que se deu, né, essa questão da Revolução Francesa, quais foram as causas, tá bom? No segundo slide, pessoal, nós vamos ver aí uma revolução burguesa. Por que ela foi uma revolução burguesa? Essa Revolução Francesa, iniciada em 1789, uma primeira característica dela é que muitos historiadores consideram o fato decisivo aí para o mundo ocidental. Essa revolução, ela marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá bom? Isso é um fato bem interessante aí para a gente guardar em mente, tá bom? Essa revolução, ela marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Que é de 1789 até a atualidade. Bom, assim como na Revolução Gloriosa, que nós vimos em sala de aula, a Revolução Francesa, ela foi liderada por uma classe social chamada burguesia, tá bom? Na França, a burguesia, o que é que ela queria? Ela queria derrubar as estruturas tradicionais, ou seja, o antigo regime, né, absolutista que predominava na França naquele período. Eles queriam ali, né, abrir espaço para o avanço do capitalismo, e no campo político eles almejavam, pessoal, aí como nós podemos ver no slide, eles almejavam ali a consolidação dos ideais iluministas, ideias vindas lá do iluminismo, né, que a gente viu as ideias de liberdade e igualdade, essas ideias presentes na filosofia iluminista do século XVIII, tá bom? Então, esse é o contexto aí da Revolução. Por que a Revolução foi uma revolução burguesa? Porque foi liderada pelos burgueses, assim como a Revolução Gloriosa, tá bom? Vamos passar o slide que a gente vai entender aí, pessoal, o contexto histórico, né? O contexto histórico que ocorreu a Revolução Francesa. O contexto histórico, pessoal, a França, nesse momento da Revolução, ela era governada por Luís XVI, um rei lá, né, absolutista. E ele tinha o quê? Dentro dessa estrutura da França, dentro desse contexto histórico da França, a França tinha uma organização social, ela bem estratificada, ela era dividida, né? Luís XVI governava como um rei absolutista, e a sociedade francesa nesse momento ela era bem dividida em 3 grupos. Vamos passar o slide para a gente conhecer quais eram esses grupos. Bom, com relação à organização social da França, nós temos aí o primeiro grupo, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tá bom? Então a gente viu que a França, nesse período, governada por Luís XVI, ela possuía essa divisão social. Primeiro, segundo e terceiro estado. Vamos conhecer quem eram aí, pessoal, passando aqui, acompanhando a parte do nosso livro, vamos conhecer quem eram os componentes
desse primeiro, segundo e terceiro estado? Bom, o primeiro estado, ele era formado pelo clero. O segundo estado, pessoal, ele era formado pela nobreza. E o terceiro estado, pessoal, que era a maioria da população francesa nesse período, alguns historiadores aí falam em mais de 90% da população francesa fazia parte ali do terceiro estado, que era principalmente os camponeses e a burguesia. Nesse sentido, pessoal, é que os camponeses, o terceiro estado mantinha aí todo o privilégio, os privilégios, os luxos do primeiro e segundo estado. Por isso que nós vamos entender que teve essa revolução. O terceiro estado trabalhava para manter o luxo, né? Trabalhava para manter lá as mordomias do primeiro e segundo estado. Então eles chegaram um momento que, nossa, isso não dá mais, a gente vai tentar resolver essa questão, tá bom? Então no quarto slide aí a gente está vendo a organização social da França. Primeiro, segundo e terceiro estado, né? Então, pessoal, a gente vai entender, passando agora o slide, a gente vai entender quais foram as causas dessa revolução, né? As causas dessa revolução, pessoal, num primeiro momento, foi o quê? Foi a questão da desigualdade social. Como eu já pontuei para vocês, e a gente pode ver aí no slide, a desigualdade social na França nesse período ela era enorme. O terceiro estado trabalhando para manter o luxo do primeiro e segundo estado, do clero e da nobreza, então eles passaram ali a se revoltar contra esse sistema. E essa foi uma das causas, a grande desigualdade social existente na França nesse período. A França se encontrava ali, mais de 90% da população, como alguns historiadores pontuam, estavam numa situação ruim, desigualdade social muito grande, eles trabalhando, pagando altos impostos para a nobreza e o clero se manter luxuosos lá com seus luxos, com as suas regalias, tá bom? No próximo slide, né, a gente vai ver aí mais uma vez essa ilustração, trazendo aí como é que se daria esse primeiro, segundo e terceiro estado, né? Aí nós vemos o clero, a nobreza, e o terceiro estado formado aí pelos camponeses e principalmente pela burguesia, tá bom? Passando o slide, nós vamos ver aí falar um pouquinho desse terceiro estado, né? O terceiro estado, como eu já pontuei, ele era o quê? Ele era mais de 90% da população que vivia em condições precárias, né? Eles tinham ali que trabalhar duro nos campos, no caso os camponeses, né? E pagar altíssimos impostos para o primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, né? E então isso gerou neles ali uma revolta muito grande. Eles já começavam a pensar ali, vamos achar uma solução para isso. Por isso que foi feita a Revolução Francesa. Primeiro ponto das causas da Revolução, a grande desigualdade social existente entre esses grupos, né? O terceiro estado, representando aí a maioria da população, procurou se libertar, né, dessa situação, tá bom? Passando aí, nós vamos ver também, pessoal, como causa para essa revolução, a gente vai ver a grave crise econômica. Por quê? Porque nesse período a França teve elevados gastos, né, com a questão aí do envolvimento em conflitos no exterior, ou seja, conflitos fora do território francês. Nós vamos ver também, pessoal, que esses privilégios que o primeiro e segundo estado tinham, isso causava aí podemos dizer, uma crise seríssima, porque era só luxo que eles tinham, né? Então, nós vimos que desigualdade social e a crise econômica foram fatores que colaboraram para que o terceiro estado, né, os camponeses e principalmente a burguesia começasse aí a pensar nessa revolução, tá bom? O outro slide aí, pessoal, ele vai falar também de um momento relacionado a uma característica natural. O inverno rigoroso que aconteceu na França fez com que essa população do terceiro estado passasse a sofrer cada vez mais. Essa população ela chegou a passar fome. Por quê? Porque o inverno rigoroso, muito rigoroso, fez com que
ali não tivesse tanta produção agrícola e o preço dos alimentos foi lá para cima. Além dos alimentos serem caros, essa população ainda tinha que pagar os impostos lá para o primeiro e segundo estado. Então, nós vimos aí que as causas já estavam postas, né, à mesa, tá bom? E passando um pouquinho aí, pessoal, a gente vai ver, né? A gente vai ver a questão da reformulação, né? Esse terceiro estado, ele queria uma reformulação aí nessas estruturas, além dessa crise, né? Esse terceiro estado, ele queria ascensão, ele queria participar, queria ter ali alguma poder político, tá bom? E nesse sentido, pessoal, foi que aconteceu aí, foi que aconteceu essa revolução. Eles tinham vários problemas, né? A sociedade francesa nesse momento muito dividida. Então, essas foram as causas da Revolução Francesa, tá bom? Resumão, né? No último slide a gente vai ver um resumão dessa aula, que foi o que? Nós vimos aí a Revolução Francesa, o contexto histórico da Revolução Francesa, as causas que levaram a essa Revolução Francesa, né? O terceiro estado formado por camponeses e a burguesia, né? Eles pagando altos impostos para o primeiro e segundo estado, vivendo além uma grande desigualdade social, uma crise econômica muito grande, a questão aí do inverno rigoroso que atingiu a França naquele período provocou muita fome na população, e essa população ela tinha desejo por reformulação, ela pretendia ascender politicamente falando, né, conquistar novos patamares, tá bom? E principalmente acabar com esses privilégios do primeiro e segundo estado, como a gente acabou vendo aí, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Nessa videoaula. E na próxima videoaula nós vamos entender mais um pouquinho como foi esse desenrolar da Revolução, visto que nós já temos aí as causas, né? A gente já viu aí as causas. Então, nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho aí como foi o desenrolar de toda essa revolução, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.